Ok, estamos gravando. Tá compartilhada a tela para vocês aí? Vocês estão visualizando? Ok, beleza. Então, tá. Então aqui na página 207, né, capítulo 4.3, sobre os teoremas de De Morgan, nós vamos fazer aqui uma breve revisão sobre esses dois teoremas. Ele diz o seguinte: o complemento de duas ou mais variáveis submetidas a uma operação AND é equivalente a uma operação OR entre os complementos das variáveis individuais. Tá, o que significa isso aqui? É esse cenário aqui, ó. Quando eu tenho o complemento de duas ou mais variáveis submetidas a uma porta AND, como é que eu sei que isso aqui é uma porta AND? Porque ela é uma multiplicação booleana. Isso aqui é um termo produto. Isso aqui é um termo produto, isso aqui é um termo soma. Então ele diz o seguinte, ó, quando eu tiver um termo produto que ele tiver todo negado, né, tiver uma barra aqui sobre esse termo produto, ou seja, a negação, né, desse termo produto aqui, uma negação na saída desse termo produto, isso é equivalente, esse termo produto é equivalente a um termo soma com as negações individuais. Eu costumo dizer de uma forma bem simples o seguinte: se estiver multiplicando, ele passa somando com a negação individual. Então, se ele estiver multiplicando e com uma negação sobre todo o termo, então esse termo passa somando com a negação individual. E o outro teorema é bem parecido, só que é o inverso, né? O complemento de duas ou mais variáveis submetidas a uma operação OR, né, ou seja, uma soma, é equivalente a uma operação AND entre os complementos das variáveis individuais. Então, se o termo estiver somando, como é o caso aqui, ó, se o termo estiver somando, se for um termo soma que ele estiver negado, ele passa multiplicando com a negação individual. É só isso. Esses dois teoremas do De Morgan é somente isso. E aí ele pode ser aplicado várias vezes, né? Enquanto houver possibilidade, ele pode ser aplicado. E é isso que nós fizemos durante a aula. Vimos alguns exemplos, vimos alguns exercícios. E dentro desses exercícios há alguns problemas relacionados que nós não resolvemos, como é o caso desse cara aqui, ó. Na página 208, nós fizemos a solução desses primeiros e aí ficou alguns problemas relacionados para a gente resolver. Então tem esse primeiro cara aqui, ó. Tem esse primeiro cara aqui. Então eu separei aqui alguns exercícios para a gente fazer, como é o caso desse camarada aí. Deixa eu ver se eu consigo aumentar o tamanho dele aqui. Consigo. Beleza, só para a gente visualizar melhor. Tá, como é que a gente resolve, como é que a gente aplica o De Morgan nesse termo? Primeiro eu identifico que termo ele é. Eu vejo que ele é um termo soma, né? Eu tenho algumas variáveis e elas estão sendo somadas. Como eu tenho uma barra única em cima dessas três variáveis, eu consigo identificar que isso aqui é uma única porta, né? Se eu fosse desenhar esse circuito, ele seria mais ou menos assim, ó. Primeiro eu tenho que desenhar uma porta OR, né? Vou tentar desenhar uma porta OR aqui o mais decente possível. Tá. Então eu tenho uma entrada X, eu tenho uma outra entrada Y. Espera aí, deixa eu fazer isso aqui de uma forma melhor. Eu vou aumentar aqui o tamanho do meu pincel, que é para a gente enxergar melhor. Deixa eu ver se agora vai. Assim fica melhor de enxergar. Ok. Então aqui eu tenho uma porta OR, né, que a porta OR tem essa curvinha aí. Aqui eu tenho uma variável X como entrada. Aqui eu tenho uma outra variável Y. E aqui eu tenho uma outra variável chamada Z.
Essas três variáveis, elas estão sendo negadas na entrada. Então, eu tenho esse cenário aqui, ó. Eu coloco uma porta inversora aqui. Aqui, um outro inversor, ou seja, inverte isso aqui na entrada. Mas essa barra aqui, ó, essa barra aqui em cima significa que há uma inversão na saída. Então, esse cara aqui é negado. Eu tinha que fazer isso aqui mais bonitinho também. Aqui, na verdade, ele não pode ser preenchido. Então, tinha que ser assim, ó. Deixa eu tentar fazer mais decente. Então, isso tinha que ser assim. Pronto. Agora ficou melhor. Prontinho. Tá. Então, se eu fosse representar esse cara por meio de um circuito, ele seria desse jeito. Eu tenho uma porta OR, ou seja, eles estão somando essas três variáveis. Então, eu tenho x, y e z. Certo? Essa barrinha que nega cada variável é a negação de entrada. Só que essa barra que está em cima sobre todo o termo é uma negação de saída. Tá, vamos lá. Mas como é que eu resolvo esse cara aqui? Como é que eu resolvo esse circuito, né? Aí eu teria que fazer isso aqui, ó. Se eu limpar a tela... Opa. Espera aí que eu tô apanhando aqui para esse negócio. Tá, então, se eu fosse resolver esse cenário aqui de forma algébrica, como é que eu resolveria? Aí eu vou colocar aqui, eu vou repetir ele aqui. Então vai ficar assim. X negado mais Y negado mais Z negado. Aí eu tenho uma outra barra sobre eles todos. O que o teorema do De Morgan diz para o termo soma? Se ele está somando, ele vai passar para cá multiplicando com a negação individual. Veja, o objetivo do De Morgan é eliminar a barra que está sobre mais de uma variável, né? Nesse caso aqui, ó, eu tenho uma barra que está sobre três variáveis, né? Sobre todo esse termo. Então eu tenho que eliminar essa barra. Como é que eu elimino essa barra? Mantendo um circuito equivalente. Aí eu coloco dessa forma. Eu repito o termo. Nesse caso, o primeiro termo ele é um x negado. Um x negado. Então, se está somando, ele vai passar para cá multiplicando. Então, na multiplicação, eu não preciso colocar o operador, né? Eu deixo aqui subentendido. Então, vai ficar x, y e z. X, y, z. Ok, repeti os caras aqui. Mas ele diz o seguinte, ó. Se ele está somando, ele passa para cá multiplicando com a negação individual. Ou seja, para eliminar essa barra, eu vou ter que colocar uma negação individual em cima de cada termo. Então, eu vou colocar aqui, ó, nesse cara e nesse cara. Aí, o que acontece? Lá naquela tabela que eu pedi para vocês anotarem das 12 regras, ele tem uma regra que diz o seguinte. Quando você tiver a negação da negação, o resultado é a própria variável. Então, aqui já estava resolvido, né? Mas se eu quiser escrever de uma outra forma também equivalente, esse cara aqui é a mesma coisa que isso aqui, ó. X, Y, Z. Porque uma barra elimina a outra, né? A negação da negação elimina a outra. Ou seja, se eu tenho um circuito aqui, uma variável x, né? E aqui ela é negada. E aí depois ela é negada de novo, o resultado é que ela é igual à própria variável. Ou seja, se eu digo que x é igual a 1, quando ele passar pela primeira negação,
Se x aqui é igual a 1, quando ele passar pela primeira porta inversora, ele vai inverter esse cara para 0. Mas aí quando ele passar pela segunda porta inversora, esse 0 vai ser invertido para 1. Ou seja, a minha saída vai ser igual a 1. Ou seja, x negado duas vezes é igual ao valor da própria variável, né? Isso vale para qualquer variável. Então, nesse caso aqui, se x é igual a 1, na primeira porta inversora ele foi invertido para 0, na segunda ele foi invertido para 1 de novo. Então, x negado duas vezes é igual a ele mesmo, é igual a 1. Né? Isso vale para qualquer variável. Então, essa é a solução desse camarada aí. Deixa eu pegar o próximo exercício. Vou limpar aqui a tela. Tudo tranquilo até aí? Beleza, vou pegar o próximo aqui então, vamos lá. Vou limpar aqui a tela. O próximo, tá aqui é o 2. Copiar esse camarada aqui. Beleza, deixa eu só aumentar ele para a gente enxergar legal. Tá. Esse aqui ele é um termo produto, né? É um termo produto. Como é que eu vou escrever ele aqui? Como é que eu posso aplicar o De Morgan nele? Eu percebo que ele está multiplicando essas quatro variáveis e eu tenho uma negação sobre todo esse termo. Como é que eu faço para eliminar essa barra por todo o termo, né? O objetivo é esse, eliminar a barra que está sobre esse termo todinho aí. Geralmente vai facilitar para a gente fazer outras operações. Então vai ficar assim. Vou repetir ele aqui. W, X, Y, Z. E aí eu tenho uma barra sobre ele todo. Aí a regra do De Morgan diz o seguinte. Se o termo for um termo produto, né? Se eu tiver duas ou mais variáveis submetidas a um termo produto, né? Aliás, uma porta AND, né? E essa saída estiver negada, eu posso representar da seguinte forma. Né? Ou como eu costumo dizer assim, se ele está multiplicando, ele vai passar somando, repete os termos igualzinho. Ó. O termo que está abaixo da barra, repete igualzinho. Se o meu objetivo é eliminar a primeira barra, e a regra sempre é essa, eu vou eliminar sempre de cima para baixo. Tá? Vai ter situações que eu vou ter barra sobre barra, né? Então eu tenho que pensar sempre em eliminar de cima para baixo. Eu preciso eliminar a primeira barra de cima. Então quando eu olho para baixo, eu enxergo tudo isso aqui como termos. Pode ser que eu tenha, por exemplo, vai ter cenários que eu vou ter tipo assim, um parênteses isolando um termo separado. E a gente vai já ver isso aí. Então eu preciso eliminar essa barra de cima. O que tiver abaixo eu repito igualzinho. Então W, repete. Esse cara que está multiplicando, ele vai passar para cá somando. X, repete também, o x igualzinho. Vai passar somando. O y repete igualzinho, passa para cá somando. E o z também repete igualzinho, passa para cá somando. Quando eu aplico o De Morgan para eliminar essa barra, aí eu uso a regra. Se ele está multiplicando, passa somando com a negação individual. Então, eu vou colocar essa barra, em vez de se passar a barra sobre todo ele, eu vou colocar a negação individual. Vai ficar assim. Faltou a negação do z, né? Tá aqui, pronto. Pronto, ficou dessa forma. Parecido com o anterior, eu posso reescrever esse cara também de forma simplificada, né? Que vai ficar assim, ó, W mais X mais Y mais Z. Tá, aqui já estava respondido, né? Ou seja, já está aplicado o De Morgan e ele está desse jeito. Né? Mas isso aqui é igual a isso aqui de baixo também. Tá, vamos para o próximo. Deixa eu pegar mais um camarada aqui. Deixa eu ver se eu copiar ele direto aqui, se eu consigo colar ele aqui sem maiores transtornos. Beleza, consegui. Tá. Esse outro camarada aqui, ele já é um pouquinho diferente. É também uma expressão bem simples, mas ele já tem uma pequena diferença aqui. Ó. Vou repetir ele aqui. Eu tenho A,
B, C mais D mais E. Aí eu tenho uma negação nesse cara e eu tenho uma negação nesse outro cara aqui, ó. Tá. Isso aqui é um termo soma ou um termo produto? O que que vocês acham? Um termo soma, exatamente, porque eu preciso ter um olhar mais externo. Então, a barra está sobre esses três termos. Aqui tem um produto, mas ele também está sendo somado, ó. Então, esse cara soma com D, que soma com E. Então, a primeira porta que eu estou enxergando aqui mais externa é uma porta soma, né? Então, o que que a regra diz? Se ele está somando, ele passa multiplicando com a negação individual. Veja, então eu vou repetir esse cara aqui primeiro. Quem é esse primeiro cara aqui? Esse primeiro cara aqui é esse termo produto, ó. Ele vai ficar assim, ó. A, B, C, negado. Repete ele igualzinho. Ah, tá. Aí ele vai passar multiplicando. Como é que eu vou multiplicar esse cara e esse cara aqui? Então, para não ficar confuso, o que que eu faço? Eu posso isolar esse cara no parêntese aqui, ó. Tá vendo? Então, esse cara aqui multiplica. Esse cara multiplica D, que multiplica E. Certo? Estaria errado se eu escrevesse assim, ó. A, B, sem o parêntese. Não, daria para escrever assim também. Por que que daria para escrever assim? Porque como eu tenho uma barra sobre esse termo, eu tenho que processar esse termo de forma separada. Porque, ou seja, o que que significa essa barra? Significa que depois que eu tiver multiplicado essas três variáveis, a saída dela vai ser negada, né? O que que significa esse termo aqui? Significa que ele é um circuito assim, ó. O que que é uma porta IND? Ele tem essa barrinha reta, né? E aí eu tenho uma entrada A, eu tenho uma entrada B e eu tenho uma entrada C. Aí a saída é negada. Então essa saída é negada. Essa portinha significa que é esse cara aqui, ó. Tá. Beleza, então eu já eliminei a primeira barra aqui do De Morgan. Faltou a negação individual do D e do E, né? Porque cada termo passa multiplicando com a negação individual. Então esse cara aqui fica a negação individual e esse cara fica com a negação individual. Se eu escrevesse dessa forma aqui, ó, também estaria correto, tá? Mas eu coloquei entre parênteses para ficar bem destacado que eu preciso trabalhar esse cara aqui de forma separada ainda. Lembra que Sim. Sim, vai precisar de mais uma barra, porque eu coloquei a negação individual desse cara, e essa barra aqui já era que ele tinha, né? A barra dele. Agora falta a negação justamente desse cara aqui, ó. É bem observado. Então esse cara aqui, ó, precisa dessa barra aqui ainda que é o que veio da eliminação, certo? Aí o que que vai acontecer? Olha só o que que vai acontecer aqui, ó. Eu ainda consigo aplicar o De Morgan? Não. Por que que eu não consigo aplicar o De Morgan? Porque como a negação da negação elimina, então esse cara vai ficar assim, ó. A, B, C, D negado, E negado. Só isso. Ou como eu tinha escrito aqui, né? Com parênteses, né? A, B, C, D negado, E negado. E pela lei associativa, eu posso ter o parêntese ou não. Certo? Então o que, que aconteceu? Quando eu tenho a negação da negação, esse cara aqui elimina. Ó. Quando eu tenho, por exemplo, assim, A, eu posso cortar esse cara e dizer que isso aqui é igual a A. Né? Elimina, quando tiver negação da negação, eu posso eliminar. Ok? Então esse aqui já está. Vamos para o próximo. É o 4.
Tá, vamos reescrever esse cara aqui. Vai ser assim. Então, eu tenho A vezes B vezes C mais D mais E. Aí o A é negado, o D é negado, e eu tenho uma negação sobre todos eles. Tá, o que eu enxergo aqui? Que como eu tenho uma negação sobre esses termos, isso aqui tudinho vai ser um termo, ó, porque como eles estão multiplicando, isso aqui tudo vai ser um termo, e esse cara aqui vai ser outro termo. Então isso aqui é uma soma, né? Aí, se é uma soma, ele vai passar para cá multiplicando. Então eu tenho que passar para cá dessa forma aqui, ó. Igualzinho do jeito que está lá. A negado B vezes C mais D negado. Aí, como é que eu faço para representar uma multiplicação aqui? Eu coloco um parêntese. Agora eu sou obrigado a botar o parêntese, porque aí o E vem aqui fora. Certo? Aí o que falta agora? A negação individual, né? Se ele está somando, passa multiplicando com a negação individual. Então, essa negação vem para cá e essa negação vem para cá. No E eu não consigo fazer mais nada. Mas aqui, como eu tenho uma barra sobre mais de um termo, ou mais de uma variável, perdão, então eu consigo aplicar o De Morgan aqui. Como é que ia ficar esse cara aqui? Deixa eu só puxar mais para cá, para o lado, para a gente ir desenvolvendo aqui do lado. Então, como é que ficaria aqui? Ficaria assim, ó. Vou repetir os termos. Olha só, eu tenho dois termos aqui, ó. Dois termos mais externos, né? Esses dois caras estão multiplicando. E aí, esses dois caras multiplicam o que está dentro do parêntese. Certo? Então, vai ficar assim, ó. Se eles estão multiplicando, eles vão passar para cá somando, ó. Então, vai ficar assim. A negado B mais C mais D negado. Bom, se eles estão multiplicando, eles vão passar para cá somando com a negação individual. Então, eu vou colocar uma negação nesse termo e vou colocar uma negação nesse termo. Olha que legal. E aí, repito quem? Tem esse parêntese mais externo aqui, né? Tem esse parêntese mais externo, que é o parêntese do E. Cadê? Esse parêntese fechou aqui, esse aqui daqui. Beleza, perfeito. Tá. Tá. Tá, vamos lá. Tá, vamos lá. Da onde que surgiu esse camarada aqui, ó? Daqui, né? Olha só como é que ele tá aqui, ó. Ele tem um C mais D negado e tem esse cara aqui que está multiplicando, ó. Tá vendo? Isso aqui não é um termo produto? A vezes B, certo? E aí, esse cara aqui, ó, ele está multiplicando o que está dentro do parêntese, certo? Então, se isso aqui tudo está sendo multiplicado, vai sair um resultado só. Lembre-se que na álgebra booleana eu só tenho duas, não importa o tamanho do circuito ou da expressão, eu só vou ter duas saídas possíveis, ou 1 ou 0, certo? Então, tudo isso aqui vai gerar um resultado. O resultado disso vai ser somado com E, certo? Já que tudo isso aqui está sendo multiplicado, né? Isso aqui, tá, o que está dentro do parênteses vai ser somado primeiro e depois multiplicado com A e B, né? Tudo bem. Mas aí, isso aqui vai ser uma saída só. Vai ter um valor só de resultado. E aqui eu tenho, isso aqui é somado com a letra E, com a variável E. Tá. Então, isso aqui tudo está negado. Então, o que eu identifiquei aqui? Que isso aqui é um termo soma. Aliás, é um termo produto que está somado com o E, né? O termo soma é esse termo mais externo aqui. Então, nessa minha porta OR, né? Que é representado pelo sinal de mais, que é a minha porta OR, eu tenho esse cenário aqui, ó. Eu tenho uma entrada e aqui eu tenho uma outra entrada. Né? Tenho essa entrada aqui, que é essa expressão, e a outra entrada é a minha letra E. Bom, então eu já sei que isso aqui é um termo soma. E a regra do De Morgan diz o seguinte, quando eu estiver somando, ele passa multiplicando com a negação individual, certo? Então eu peguei esse primeiro termo e repeti ele todinho, A negado B vezes C mais D negado, esse é o primeiro termo. Então eu só mudei a operação. A operação era soma, agora ele vai ser uma multiplicação, né? E repeti o E. Aí eu coloquei uma negação individual nesse primeiro termo e uma negação individual nesse segundo termo. Ok até aí?
Sim. Sim, tá faltando. Sim, sim, tá faltando. É porque como eu fechei ali esse camarada aqui, eu vou fechar esse outro parêntese aqui, ó. Perfeito, perfeito. Olha só, se eu não coloco parêntese, também daria para fazer, ó. Eu poderia reescrever esse cara dessa forma também, ó. Porque como eles estão todos multiplicando, poderia ficar assim, ó. A negado B, mantinha somente o parêntese que está lá, né? C mais D negado e E negado. Poderia ficar dessa forma também. Porque aí eu consigo enxergar até melhor que são três termos multiplicando, né? Um, dois, três. Acho que fica até mais limpo de visualizar, né? Mas aqui tem um pequeno probleminha, porque eu tenho que lembrar que no início esse cara aqui é um termo só. Então quando ele passou para cá, ele vai ser a negação individual desse cara aqui, ó. Né? Deixa eu reescrever isso aqui tudinho. Então, Francilene, os dois estão certos, tá? Tanto esse quanto esse. Só que para deixar mais enxuto, eu acho que eu vou deixar sem o parêntese por enquanto, para deixar mais limpo visualmente, tá bom? Deixa eu apagar ele aqui, que eu vou deixar ele sem o parêntese por enquanto. Vai ficar assim, ó. Então, esse cara aqui eu vou repetir, vai ser assim, ó. A negado B, aí vem C, mais D negado, né? Pronto, esse aqui é um termo só. Tá somando, vai passar multiplicando. Como é que eu passo multiplicando? Eu simplesmente elimino a soma e deixo aqui direto. Agora vem a negação individual. Então eu vou negar esse cara, que é um termo, e eu vou negar esse outro cara, que é outro termo. Ficou mais enxuto, né? Pronto. Ainda dá para aplicar o De Morgan? Dá. Como é que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer assim, ó. Vou colocar aqui do lado agora para a gente trabalhar só com esse cara. Agora a gente vai fazer assim, ó. Tá. Esse cara aqui, ele é o quê? Um termo produto. Eu consigo identificar uma entrada, que é esse cara. Isso aqui vai multiplicar isso aqui. E aí, a regra da matemática vale aqui também. Você tem que efetuar o cálculo do que está dentro do parêntese primeiro e depois as outras operações. Quando eu tiver um resultado para essa soma, eu vou ter que multiplicar com o que está fora do parêntese, né? Então, esse cara aqui é um termo, certo? Ou seja, eu sei que isso aqui é um termo, isso aqui é outro termo. E eles dois estão sendo multiplicados. Então, isso aqui é um termo produto, certo? E aí o que eu tenho aqui? Uma barra sobre esse termo produto. E aí o De Morgan diz o seguinte: se ele estiver multiplicando, ele passa somando com a negação individual. Agora que eu já identifiquei os termos desse termo produto, né? Eu vou repetir eles aqui, ó. Então vai ficar assim, ó. A negado B. Agora eu vou colocar aqui, em vez de uma multiplicação, eu vou colocar uma soma. A negado B mais C mais D negado. Então, ele está no parêntese, vou manter ele no parêntese aqui. Para poder eu não confundir com essa outra soma, né? Então, eu repeti os termos igualzinho. Agora, eu vou precisar do parêntese mais externo. Por quê? Eu preciso dizer que o E está multiplicando esse cara todo aqui, ó. Né? E se eu não tiver o parêntese, eu vou alterar a expressão. Porque como o E está multiplicando isso aqui tudinho, então eu vou e coloco isso aqui, ó. Agora eu vou precisar de um parêntese mais externo. E aí o E está multiplicando isso aqui tudinho. Falta a negação individual, né? Eu coloquei aqui, identifiquei esse termo e identifiquei esse termo. Beleza. Então, se esses dois termos estão sendo multiplicados, eles vão passar para cá somando. Repetir eles igualzinho, repetir eles igualzinho. Agora falta colocar a negação individual. Então vai ficar uma negação individual nesse cara e vai ficar uma negação individual nesse cara. Nesse segundo termo. Veja, eu ainda consigo aplicar o De Morgan, né? Então eu continuo. Coloco igual, abro parêntese.
Então, se esse cara aqui está multiplicando, ele vai passar para cá somando. Eu posso também até colocar ele no parêntese, se eu quiser. Mas como ele é um termo soma e aqui também vai ser um termo soma, nem vai precisar mais. Então eu vou colocar assim, ó. Eu tenho dois termos, né? A negado e B. Então eu vou repetir o A negado. O A negado está multiplicando o B, então ele vai passar para cá somando. Repete o B. E aí eu coloco a negação individual em cima de cada um. Aqui do A negado e B negado. Pronto. Repito o sinal de mais. Aqui eu tenho um termo soma. Se ele está somando, eu vou passar para cá multiplicando, né? Com a negação individual. Então, repito os termos iguais. Ó. C mais... Aliás, perdão. C vezes D negado, porque agora ele vai passar multiplicando, né? C vezes D negado. Agora eu vou colocar a negação individual. Então, esse cara aqui e esse cara aqui. Aí fecho parêntese. Eu esqueci de botar aqui a negação do E, né? Só repete aqui. Pronto. Pronto, esse cara está resolvido. Eu posso reescrever ele só para eliminar a negação dupla, né? Vai ficar assim, ó. A mais B mais CD, C negado D, vezes E negado. Pronto. Não tem mais o que fazer aqui, né? Porque como ele tem barra sobre a barra, elimina, barra sobre barra, elimina. Então vai ficar só desse jeito aqui. Simplificado ficou dessa forma. Ok? Vamos lá para mais um. Aqui nós temos três camaradas. Aqui nós temos três situações. Vocês querem tentar resolver esses três aí? Vocês fizeram? Ah, tá. Então tu prefere acompanhar aí. Beleza, então vamos lá. Tá, vamos lá fazer esse primeiro aqui, letra A. Então vamos lá, botar aqui letra A. Esse cara é assim, ó. Ele tem A, B, C, negado, mais, abre parêntese, D negado, mais E, fecha parêntese, e aí eu tenho uma barra sobre esse cara aqui. Vamos lá. Vamos analisar... olha só, eu não posso fazer uma operação entre esses dois termos, apesar de ser uma soma, porque não tem barra sobre eles. Então, tem uma barra sobre esse termo aqui. Eu posso operar esse cara primeiro. Então, vai ficar assim, ó. Se ele está multiplicando, ele vai passar para cá como? Francilene? Somando. Então, vai ficar assim, ó. A mais B mais C. Faltou o que aqui? O que precisa? A negação agora. Então, para eliminar essa barra, eu vou ter que colocar a negação individual em cada um desses termos. Pronto, fechou. Mas aqui tem um detalhe, ó. Apesar desse cara passar para cá somando, eu vou ter que colocar um parêntese nele. Por quê? Se eu não colocar, olha só, deixa eu não colocar o parêntese para ver o que a gente vai enxergar aqui, ó. Mais, aí abre parêntese. Certo? Quando eu abrir o parêntese, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho D negado, né? Isso aqui é uma soma, vai passar para cá multiplicando, vai ficar assim, ó. O D negado repete, porque essa negação já é dele. Em vez de somar, agora eu vou multiplicar, ou seja, eu vou botar assim. DE. Agora eu coloco a negação individual, certo? Então vai ficar uma negação no E e uma negação no D. Eu nem preciso mais do parêntese porque isso aqui já é um termo produto, certo? Só que aí é o seguinte, eu posso pensar
que esse cara aqui está somando com esse. Mas na verdade esse cara aqui está somando com esse resultado todinho aqui, né? Então eu teria que colocar esse cara desse jeito aqui, ó. Eu teria que colocar esse cara desse jeito aqui, ó. Que quando ele saiu, isso aqui era um termo só, então eu vou ter que fazer ele desse jeito aqui, ó. E aí essa barra elimina. A gente teria que fazer uma tabela de equivalência para verificar se de repente esse cara aqui... Eu vou já te responder, Francilene, só um minutinho, deixa eu ver se concluo aqui. Para verificar se esse cara aqui seria a mesma saída dessa. A gente pode fazer esse teste daqui a pouco. E aí eu passo para vocês. Porque aparentemente sim, né? Aparentemente esses dois aqui são equivalentes, mas a gente teria que tirar a prova. E aí uma das formas de tirar a prova é na tabela verdade. Eu posso fazer isso aí já daqui a pouco e digo para vocês se realmente são equivalentes. Aí a gente pode adotar essa situação. Pode adotar esse com parêntese e pode adotar esse sem parêntese. Mas a gente precisa ter certeza se eles são equivalentes. Pode falar, Francilene. Tá, Francilene, pode falar então. Ah, é, a Damaris. Oi, Damaris. O qual? Esse aqui? Sim, Damaris, eu entendi a tua dúvida. Mas veja, eu não posso aplicar o De Morgan, eu só daria para fazer isso que você está falando se eu tivesse esse cenário aqui, ó. Se eu tivesse uma barra sobre esses dois caras... Peraí. Se eu tivesse uma barra sobre esses dois caras, aí sim eu poderia enxergar isso aqui como um termo e isso aqui como outro termo, né? Porque eu teria uma barra para poder fazer a operação. Nesse caso, essa barra não existe, ó. Tá vendo? Eu não tenho negação dessa porta aqui. Então eu não posso fazer uma operação do De Morgan sobre ela. Não, o que eu quero dizer é o seguinte: você só vai aplicar o teorema do De Morgan quando você tiver um termo produto ou um termo soma que a saída dele seja negada. Ou seja, como por exemplo nesse caso aqui, ó, na questão B, isso aqui é um termo produto. Como é que eu sei que é um termo produto? Porque C está multiplicando tudo que está dentro do parênteses. Então tudo que está dentro do parênteses é uma coisa só, né? Eu posso representar esse A mais B como se fosse uma variável. Eu posso chamar esse cara de X, por exemplo. Então seria algo como se fosse X vezes C, né? Seria mais ou menos assim, ó. Deixa eu botar aqui para cá. Deixa eu escrever aqui essa letra B aqui, ó. Vai ficar assim: A mais B vezes C, certo? Aí eu tenho uma barra sobre esses três aqui, ó. Tá vendo? Então, o que acontece aqui? Eu consigo perceber que o que está dentro do parênteses precisa ser calculado primeiro, ou seja, isso aqui é uma coisa só, né? Isso aqui é um termo. E o C é meu outro termo. Qual é a operação entre esses dois termos? É uma multiplicação, certo? Então, o que diz o teorema do De Morgan? Se é uma multiplicação e a saída dessa multiplicação está negada, ele vai passar somando com a negação individual, correto? Então, o que vai acontecer com esse cara aqui? Ó? Ele vai passar somando, eu repito esse termo, né? A mais B. E agora, se ele está multiplicando, ele vai passar para cá somando, ó, com a negação individual. Então vai ficar uma negação nesse cara e vai ficar uma negação nesse cara.
O que a Damaris me perguntou foi o cenário daqui de cima. Que é esse cenário daqui de cima. Ah, professor, mas esses dois termos aqui não estão somando? Eles estão somando. Mas eu não posso fazer nada com essa operação porque não tem uma negação aqui em cima deles. Ó. Eu só poderia mexer nesse operador se eu tivesse uma barra sobre esses dois termos. E eu não tenho uma barra sobre esses dois termos. Então, esse cenário aqui, ó, tanto que eu mantive, ó. Esse mais, ele repetiu aqui, repetiu aqui, repetiu aqui, ó. Eu não mexi com essa operação. Tá vendo? Eu não mexi com essa operação, porque não tem uma barra sobre ele. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Deixa eu colocar aqui, peraí rapidinho. Deixa eu eliminar esse cara aqui. Ó. Tá, vamos lá. Nesse caso aqui, ó, você tem que aprender a enxergar essas operações aqui. Veja. Eu escrevi dentro do negócio aqui. Tá, então você tem que identificar as operações aqui, ó. Por exemplo, nesse cenário aqui, da letra A, deixa eu dar um zoom aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Acho que não. O que acontece? O que acontece aqui nesse cenário aqui, ó? Deixa eu escrever ele maior, porque a gente consegue trabalhar ele melhor. Deixa eu escrever ele aqui do lado. Que aí eu puxo para cá pro lado da tela e a gente trabalha ele melhor. Deixa eu colocar uma linha aqui. Aí eu vou colocar ele aqui, ó, letra A. Ele tá assim, ó. A, B, C, mais D negado mais E. Só ver aqui que... Tá, aí tem um parêntese aqui. E só. Então eu tenho uma barra aqui. Eu tenho um parêntese aqui. E eu tenho uma negação sobre esse D negado mais E. Tem. Perfeito. Tá, vamos lá. Qual é a primeira coisa que eu preciso identificar aqui? Né? O que a gente está trabalhando? A gente está trabalhando com o teorema do De Morgan. Né? E o que acontece? No teorema do De Morgan, eu só vou conseguir aplicar o teorema aonde eu tiver a negação sobre mais de um termo, né? Ou mais de uma variável. Nesse caso aqui, eu entendi a dúvida da Damaris. Aqui eu tenho uma operação OR, né? Eu tenho uma operação de soma aqui. Ele não passaria para cá multiplicando? Não. Por que ele não vai passar para cá multiplicando? Porque eu não tenho uma barra sobre ele. Esse cenário só seria possível se eu tivesse uma barra assim, ó. Aí sim, eu ia identificar esse cara aqui como um termo. E ia identificar esse cara aqui como outro termo. E aí eles iam passar para cá com a negação individual. E a operação entre eles mudaria. Em vez de soma seria... deixa eu até mudar a cor aqui. Em vez de soma, ia ter que ser uma multiplicação. Né? Ou ia repetir os termos e ia transformar essa soma numa multiplicação. E aí a negação seria individual. Tá, mas isso só ia ocorrer se eu tivesse a barra. Eu não tenho essa barra. Então eu tenho que trabalhar com os termos que tem a barra em cima. Nesse caso aqui, ó, eu tenho que trabalhar primeiro com esse termo aqui, que aí ficaria assim, né? Isso aqui é um termo produto, então ele vai passar para cá somando. A negado mais B negado mais C negado. Passa somando com a negação individual. Repete esse cara aqui. Aquilo que eu falei aqui, ó. Nesse caso aqui,
eu tô somando esses três aqui com aquele outro lá, né? Então eu preciso colocar um parêntese aqui para dizer que isso aqui é um termo só. E aí a saída disso que eu vou somar com aquele outro lá. Então vai ficar assim, ó. Se ele está somando, ele vai passar para cá multiplicando. Ó. D negado e E. Com a negação individual, né? Quando eu elimino a barra, vem uma negação para cá e outra para cá. E aí, reescrevendo isso aqui, ficaria assim, ó. A negado mais B negado mais C negado mais D E. Só isso. Ah, faltou fechar aqui, né? Ficaria assim. Ok? Isso. Tu só vai aplicar o teorema do De Morgan aonde tem a barra. Tu não pode aplicar onde não tem. Porque se tu aplicar onde não tem, tu vai alterar o resultado. Entendeu? Falta só essa letra C. Deixa eu colocar a letra C aqui pra gente terminar. E aí já vem um assunto novo. Falta esse aqui, ó. A letra B a gente acabou de fazer aqui, ó. Ah, não. A gente não concluiu ela, né? A letra B é o seguinte. Não, tudo bem. A letra B é o seguinte, ó. Eu tenho dois termos, né? O que está dentro do parêntese é uma coisa que está multiplicando o C. Então, esse aqui é um termo produto. Como eu tenho uma barra sobre eles, eles vão passar para cá somando. Em vez de multiplicar, eles vão passar para cá somando. Com a negação individual. Então, eu coloquei uma negação sobre esse primeiro termo e uma negação sobre o segundo termo. Ainda dá para aplicar o De Morgan? Dá para aplicar somente no primeiro termo. Então, vai ficar assim, ó. Eles estão somando, vão passar para cá multiplicando. Então, vai ficar assim, ó. A, B, com a negação individual, mais C negado. Só isso. Ok? Aqui acabou. Então vamos voltar lá para o nosso carinha lá, que é a letra C. Vamos lá, letra C aqui. Francilene, na minha última aula, minha filha gritou tanto que eu não consegui mais dar aula. E eu tava só eu e ela aqui, que a mãe dela precisou sair para ir na drogaria. E aí ela tava dormindo, rapaz, ela acordou, eu não consegui mais dar aula. Ela ficou berrando aqui no meu ouvido até. Eu falei, gente, dá meia hora aí que eu vou. Aí a galera deu um intervalo. Foi o tempo que eu consegui fazer um mingau pra ela, um negócio, aí voltamos pra cá. Tá, então essa expressão ela tá desse jeito aqui, ó. Olha só, Damaris, um cenário parecido com aquele lá, ó. Aqui eu posso dizer o seguinte, esse aqui é um termo e isso aqui é outro termo, né? E eles estão sendo somados. Beleza, mas eu não posso fazer nenhuma operação do De Morgan aqui sobre eles porque não tem barra aqui em cima, ó. Aonde que eu vou aplicar? Eu tenho que aplicar primeiro nesse cara aqui, ó. Tá vendo? Então, se ele está somando, ele vai passar para cá multiplicando. Vai ficar assim, ó. A, B, C, com a negação individual. Pronto. Mais. Agora, esse cara aqui, ó. Ele tá multiplicando, ele vai passar para cá somando, ó. D negado mais com a negação individual. Então, eu vou negar esse cara e vou negar esse cara. Mas como isso aqui é um termo só, e aí eu estou somando com isso aqui, eu preciso isolar isso aqui num parêntese, ó. Será que eu preciso? Não, não precisa não. Não precisa não, precisa não. Vai ficar assim, ó. Deixa eu escrever de forma mais bonitinha aqui. Vai ficar assim. A negado, B negado e C negado. Mais, como barra da barra elimina, vai ficar assim. D mais E negado. Pronto. Finalizou aqui.
Beleza? Então tá, aqui finaliza aí a nossa revisão e aí a gente já volta para às 10 horas para a próxima aula.